Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui em uma manhã com Deus, fazendo aqui uma devocional. Como eu sempre costumo dizer, coisa boa é iniciarmos o dia meditando na palavra do Senhor. Nada melhor do que iniciarmos o dia ouvindo a voz de Deus bradar em nossos corações. Nada melhor do que um dia que se inicia ouvindo o Espírito Santo de Deus falar em nossos corações. Nada melhor do que iniciarmos o dia louvando, glorificando e adorando aquele que é digno de toda exaltação. Por quê? Porque Ele primeiro nos amou. Ele nos amou primeiro. Hoje, o que nós somos, devemos toda a gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, eu gostaria de fazer uma reflexão e gostaria de convidar você que estará me assistindo, juntamente comigo, nós hoje meditarmos nesta manhã tão linda que Deus nos deu, meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Jó, capítulo de número 26. Foi o texto que o Senhor Deus colocou no meu coração para nossa rápida meditação. Jó, capítulo 26, e estarei lendo e usando como base o versículo de número 14. Glória a Deus. Está aí nos assistindo, Vera Lúcia, que Deus te abençoe. Jó, capítulo de número 26, estarei lendo o versículo de número 14. É o versículo que eu escolhi como base para nós meditarmos nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Eu gostaria de também estar lendo aqui na versão King James atualizada. Na versão King James. Eis que estas coisas são parte dos seus caminhos, e quão pouca é a porção do que se ouve dele. Porém, o trovão do seu poder, quem consegue entender? Essa é a versão King James. King James é uma versão mais próxima, né, dos originais. Bom, quem nunca ouviu falar de Jó? Quem nunca ouviu falar sobre o patriarca Jó? Segundo os estudiosos, dizem que o livro de Jó é um dos mais velhos da Bíblia Sagrada, né? E o livro de Jó
narra exatamente, né, toda a sua história. O livro de Jó nos traz em suas narrativas momentos difíceis, traz em suas narrativas momentos angustiantes, momentos de tristezas, momentos de choro, de lágrimas, de desespero. Jó, segundo as suas narrativas, nós podemos observar que Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente, era um homem de muitas posses, era um homem de muitos bens. Jó, ele era um homem, além de rico materialmente, Jó também, ele era um homem piedoso, um homem que amava a Deus, um homem devoto ao Senhor, um homem que também ele se compadecia com a dor alheia. Jó, ele sentia uma necessidade dentro dele de ajudar o seu próximo. No capítulo que nós acabamos de ler, é uma resposta de Jó ao capítulo anterior, ao capítulo que antecede o capítulo de número 26, o capítulo de número 25. Então, o capítulo de número 26 é uma resposta de Jó a Bildade, seu amigo. Jó, ele recebe acusações seríssimas de seus amigos. Jó, ele recebe julgamentos ímpios, isso mesmo. Jó, ele recebe julgamentos precipitados. Jó, ele recebe julgamentos hipócritas de seus amigos. Será por quê? Os seus amigos achavam que podiam entender o que se passava na vida de Jó. Porém, eles não conheciam. Porém, eles não sabiam o que se passava na vida de Jó. Por quê? Porque eles só podiam ver aquilo que estava ao alcance dos seus olhos materiais. Eles só podiam alcançar aquilo que os seus olhos podiam ver. Ou seja, os amigos de Jó não podiam contemplar, ver o interior de Jó. Por esta razão, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, vai dizer: não julgueis para que não sejam julgados, porque na medida que vocês julgarem, serão julgados. Na medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Jesus, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: olha, cuidado com os julgamentos precipitados, cuidado com os julgamentos hipócritas, cuidado para falar aquilo que vocês não têm conhecimento de fato. É exatamente isso que acontece na vida de Jó. Jó está recebendo acusações, julgamentos precipitados.
Então Jó, no capítulo de número 26, ele vai responder a Bildade, seu amigo, de uma forma de exaltação ao Senhor. Jó, ele vai aqui, no capítulo de número 26, está exaltando ao Senhor, enaltecendo ao Senhor Deus. Veja que no versículo de número 2, Jó ele diz assim: Tu ajuda ao cansado e presta socorro ao braço que não tem mais vigor. Jó ele está aqui enaltecendo a palavra de Deus, enaltecendo o Senhor Deus, o Criador dos céus, da terra, aquele que fez todas as coisas. Gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer que Deus nesta manhã nos convoca, Deus nesta manhã nos chama para enaltecer a sua palavra. Deus nos chama para nós nesta manhã enaltecer a pessoa de Deus. O Espírito de Deus nesta manhã nos convoca, nos chama para nós enaltecermos aquele que nos fez, aquele que nos criou, porque Ele é digno, Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Jó continua enaltecendo a Deus. Como eu falei, o capítulo de número 26, Jó ele está enaltecendo a Deus. Ele está enaltecendo a palavra do Senhor. Queridos, oxalá que todos os crentes, que todos os cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo, independente de uma constituição, independente de uma placa de igreja, oxalá que todos entendessem isso, né? O versículo 3, ele continua dizendo, veja, como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era. E o versículo de número 4, ele diz assim: a quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que veio de ti? Versículo 5: coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. Aí o versículo 6, eu acho lindo esse versículo, que ele diz assim: o inferno está nu perante ele, e a destruição não tem cobertura. Veja quão profunda é esta palavra. O inferno está nu perante ele. Em algumas traduções diz assim: a morte está nua perante ele. Isso é de uma profundidade imensa. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Nós sabemos que a morte é um espírito. Nós sabemos que a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós sabemos disso. A Bíblia é que nos dá essa informação que a morte é um espírito e é o último inimigo a ser vencido. E Jó está dizendo aqui o seguinte: que não há coberta para a morte. Ou seja, veja, a morte está nua perante ele.
Ou seja, sabe o que Jó está dizendo? Todas as vezes que a morte tenta contra nossas vidas, todas as vezes que a morte arquiteta, planeja algo contra a minha vida, contra a tua vida, Jó está dizendo que Deus está vendo ela. A morte, ela tenta contra nossas vidas. Em outras palavras, Jó estava dizendo, por mais que a morte tenta contra um escolhido do Senhor Deus, por mais que a morte trama tirar as nossas vidas, ela está nua perante a face de Deus. Quando a morte diz assim, hoje eu vou arquitetar, hoje eu vou tirar a vida do pastor Eliseu, hoje eu vou matar o pastor Eliseu. Deus dos altos céus olha e diz, tu não vai tocar na vida do meu servo, do meu filho, porque até a morte ela é serva do Senhor nosso Deus. Meu amigo pastor Eliseu, Deus abençoe. Então não há coberta para a morte. A morte, ela não pode se esconder dos olhos de Deus. Deus a vê, Deus contempla. E ela só vai até onde Deus quer, só até onde Deus permite, porque a morte também é serva de Deus. Versículo de número 6. E ele prende as águas em suas nuvens espessas. Olha só que coisa linda. Jó está todo o tempo aqui enaltecendo a Deus. Era mais ou menos um dia nublado. Era um dia nublado, tipo aqueles dias que a gente olha e diz, hoje vai chover. Era exatamente um dia como esse. E Jó, impressionado com o poder de Deus, com a grandeza de Deus. Era um dia propício à chuva. Jó, ele olha para os altos céus e contempla aquelas nuvens carregadas de água, e admirado, ele diz, como é que pode as nuvens suportar tanta água, com tudo isso, não se rasgar? Isso é o quê? O poder de Deus. Isso é a grandeza de Deus. Coisa maravilhosa, coisa linda. Ele retém a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Cercou as águas com fronteiras até que o dia e a noite cheguem ao fim. Os pilares do céu tremem e se espantam em sua reprovação. Ele divide o mar com o seu poder e com o seu entendimento abate o orgulhoso. Pelo seu espírito ele ornou os céus, a sua mão formou a serpente torta. Aí ele vai fechar aqui com chave de ouro, versículo 14, que é o versículo que eu li. Eis que estas são partes dos seus caminhos, e quão pouca é a porção do que se ouve dele. Queridos, acabamos de meditar em todo o capítulo 26, e nós podemos aqui ver do versículo 1 do capítulo 26 ao 14, todavia Jó enaltecendo a palavra, enaltecendo ao Senhor. E o versículo 14
ele fecha com chave de ouro, dizendo o seguinte: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Ou seja, sabe o que Jó está dizendo? Que por mais conhecimento nós temos das maravilhas, das grandezas de Deus, quão pouco é diante da grandeza de Deus. Todo conhecimento que eu tenho adquirido, todo conhecimento que eu tenho ao longo dos tempos, ao longo da minha vida, que eu tenho adquirido acerca de Deus, dos seus feitos, das suas maravilhas, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde da igreja primitiva até aqui, o que ele tem feito, o que ele tem operado, o que ele tem realizado. Tudo isto ainda é pouco diante da grandeza do nosso Deus. É exatamente isso que Jó está dizendo. E quão pouca é a porção do que se ouve dele. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós continue a perseverar, sempre enaltecendo a palavra de Deus, que nós continue sempre enaltecendo esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, esse Deus que tu serves. Que nós continue louvando, glorificando e enaltecendo. E guarde essa palavra. Nunca se contente com o que tu já conheces dele. Nunca se acomode com o que tu já conheces dele. Porque quão pouco é, seja aquele crente, seja aquele cristão inconformado. Como assim? Aprendi hoje, mas quero aprender mais amanhã acerca desse Deus. Aprendi hoje, aprendi amanhã, aprendi a depois da manhã, mas continua dizendo quão pouco é o que eu tenho ouvido falar. Eu não me contento, eu não me conformo. Vou continuar buscando, vou continuar aprendendo e conhecendo mais acerca desse Deus. Paulo, ele diz assim aos Romanos, capítulo de número 11, 33. Ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento a Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Que nós não nos conformemos de estar no raso, mas que nós venhamos sempre mergulhar nessas profundezas da revelação da palavra de Deus. Pois quanto mais nós mergulharmos nas Escrituras, quanto mais nós mergulharmos na palavra de Deus, mais nós conhecemos acerca de Deus. E mais fortalecido nós seremos.
e mais edificados nós seremos, e mais abençoados por Deus nós seremos, porque estaremos conhecendo acerca do Deus o qual nós servimos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê um dia abençoado e produtivo, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos.